Olá a todos. Hoje, dia 10 de julho de 2026. A Guiné-Bissau acordou com mais um golpe institucional. Engenheiro Domingos Simões Pereira, presidente da Assembleia Nacional Popular e líder histórico do maior partido do país, PAIGC, foi novamente conduzido à prisão. E desta vez não estamos a falar da denominada prisão domiciliária. Estamos a falar de prisão preventiva, decretada esta manhã por um juiz cuja própria nomeação está a ser publicamente contestada como ilegal por duas das maiores plataformas da sociedade civil da Guiné-Bissau. Antes de entrarmos na análise, quero situar quem está a ver este vídeo ou este canal pela primeira vez. Nas eleições gerais de 23 de novembro de 2025, o PAIGC e Domingos Simões Pereira foram afastados da corrida por decisão judicial. Mas decisão judicial com uma justiça capturada. Dias depois, deu-se um golpe militar que retirou Umaru Sissoko Embalo da presidência. Um dito golpe. Simões Pereira foi detido, esteve preso mais de 60 dias e desde o final de janeiro vivia sob prisão domiciliária, vigiado por militares, acusado de cúmplice numa alegada tentativa de golpe de Estado, ocorrida em outubro do ano passado. Esta quarta-feira, dia 8, foi ouvido pelo Tribunal Militar Superior e hoje, sexta-feira, chegou a decisão que muitos temiam: prisão preventiva. Prisão pelas mãos do juiz Mamadou Embalo. Segundo informação que já circula, foi conduzido para as celas da 2ª Esquadra da Polícia de Ordem Pública em Bissau, o mesmo local onde já esteve detido meses antes. Vou agora ler-vos, tal como foi emitido, parte do comunicado conjunto divulgado hoje em Bissau pelo Espaço de Concertação das Organizações da Sociedade Civil e pela Frente Popular, duas plataformas que juntas representam mais de 50 organizações sociais e cívicas guineenses. Ouçam com atenção porque a linguagem escolhida por estas organizações não deixa margem para ambiguidades. O comunicado diz o seguinte: o Espaço de Concertação das Organizações da Sociedade Civil e a Frente Popular manifestam a sua profunda indignação e a sua mais veemente condenação perante o despacho que ordena a prisão preventiva do engenheiro Domingos Simões Pereira, emitido hoje, dia 10 de julho de 2026, por um alegado juiz de instrução criminal nomeado ilegalmente pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial a mando de Umaru Sissoko Embalo. E mais adiante, o texto torna-se ainda mais direto. Cito novamente: este despacho manifestamente ilegal constitui um autêntico frete político a Umaru Sissoko Embalo e representa mais um grave episódio de instrumentalização da justiça para fins de perseguição política. Fica registrado. Não é o PAIGC sozinho a fazer esta leitura. São organizações da sociedade civil, plataformas que reúnem dezenas de associações guineenses a classificar este processo como aquilo que, na visão delas, ele verdadeiramente é: uma encomenda política com roupagem de decisão judicial. Não passa disso. Passemos agora à análise. Porque há aqui várias camadas que merecem ser desmontadas com muita calma. A primeira camada é a inversão lógica que sustenta toda a acusação contra Domingos Simões Pereira. Como é que se pode perseguir judicialmente alguém por participação numa alegada tentativa de golpe de Estado, quando o golpe que de facto se consumou, esse sim, real e efetivo, colocou no poder precisamente aqueles que hoje comandam o aparelho de justiça que o julga? É uma pergunta. O golpe de 26 de novembro de 2025 aconteceu. É um facto. Está consumado. Os seus responsáveis continuam no poder. Alteraram a Constituição para reforçar os poderes presidenciais e agora usam esse mesmo poder para decidir o destino judicial do principal opositor.
Isto não é um detalhe processual. É a inversão completa da lógica do Estado de Direito. Quem tomou o poder pela força acusa quem nunca chegou a tomá-lo de tentar tomá-lo pela força. Triste. A segunda camada é a questão da competência do tribunal. A defesa de Simões Pereira tem argumentado de forma consistente que o Tribunal Militar Superior não tem competência para julgar um civil, muito menos um deputado da nação e presidente da Assembleia Nacional Popular. O argumento é técnico, mas fundamental. O Código de Justiça Militar não regula crimes de alteração da ordem constitucional e, por isso, segundo a defesa, o foro competente seria o plenário do Supremo Tribunal de Justiça. O Supremo já foi chamado a pronunciar-se sobre este incidente de inconstitucionalidade e decidiu não ter competência para anular a afetação do processo ao Tribunal Militar. Foi essa decisão que abriu o caminho ao desfecho de hoje. Ou seja, mesmo dentro da própria arquitetura judicial guineense, há um curto-circuito deliberado. Em vez de um tribunal civil e independente avaliar o caso de um civil, é um tribunal militar presidido por um juiz cuja nomeação está a ser contestada, que decide sobre a liberdade do principal rosto da oposição. E é um juiz civil. Imaginem um juiz civil a trabalhar no tribunal militar, a tomar decisão num tribunal militar. A terceira camada é o timing. E aqui a análise fica ainda mais incômoda. Nos dias anteriores a esta decisão, a própria equipa de advogados de Domingos Simões Pereira já denunciava publicamente que existia pressa deliberada em concluir este processo antes da próxima cimeira da CEDEAO, precisamente para que a organização regional não tivesse margem para voltar a pressionar pela sua liberdade, como já fez no passado. Se esta leitura estiver correta e os factos de hoje parecem confirmá-la, o timing não é coincidência, é estratégia. É usar a justiça para produzir um facto consumado antes que a pressão diplomática regional tenha oportunidade de atuar. E isto leva-nos à quarta camada, que é precisamente o papel da CEDEAO. O comunicado que li há pouco não poupa a organização regional. As organizações subscritórias denunciam aquilo que chamam de cumplicidade política da CEDEAO, resultante não de uma ação, mas de uma omissão. O silêncio, a passividade, a ausência de uma resposta firme perante atos que atentam contra a legalidade constitucional e o Estado de Direito na Guiné-Bissau. É uma acusação grave, mas que espalha uma frustração generalizada entre os guineenses que acompanham este processo. A comunidade regional tem instrumentos, tratados e protocolos sobre democracia e boa governação, mas na prática tem preferido a acomodação à ação. Precisamos também de olhar para o quadro mais alargado, porque este caso não pode ser lido isoladamente. Desde o golpe de novembro, os militares que tomaram o poder alteraram a Constituição para reforçar os poderes presidenciais e agendaram um referendo constitucional para 30 de agosto, além de eleições gerais marcadas para 6 de dezembro. Ou seja, ao mesmo tempo que se prepara um calendário eleitoral, neutraliza-se judicialmente o principal opositor político do país. É difícil não ver aqui um padrão. Legitimar através de urnas um poder que chegou pela força, ao mesmo tempo que se retira da equação qualquer adversário capaz de disputar esse poder em condições de igualdade. E há ainda um elemento que não posso deixar de mencionar, porque foi levantado pela própria sociedade civil guinense nos dias que antecederam esta decisão. O risco de instabilidade social grave. Elementos da sociedade civil chegaram a divulgar uma nota pública de repúdio, alertando para o facto de que, caso Domingos Simões Pereira fosse novamente preso, o país poderia mergulhar numa convulsão social de contornos incalculáveis. Isto não é retórica, é um alerta sério, feito por quem vive e trabalha
dentro do país e que conhece a tensão acumulada nas ruas de Bissau. A reação internacional também já começou a chegar, com eurodeputadas portuguesas a exigir uma tomada de posição firme da comunidade internacional e a criticar aquilo que classificam como um silêncio inaceitável de alguns governos europeus perante esta tamanha injustiça. Se recuarmos um pouco mais na história recente da Guiné-Bissau, percebemos que este não é um episódio isolado, mas sim mais um capítulo de um padrão que se repete há décadas. Ciclos de instabilidade política, golpes de Estado, interrupções constitucionais e uma justiça que sistematicamente acaba instrumentalizada por quem detém o poder militar ou presidencial do momento. A independência conquistada em 1973 nunca se traduziu de forma consolidada numa institucionalidade democrática estável. E o que estamos a ver agora, com este vai-vem de Simões Pereira entre prisão domiciliária e nova prisão preventiva, é sintomático de um Estado onde a separação de poderes existe no papel, mas raramente na prática ou nunca se verificou na prática. É por isso que este caso importa muito para além da pessoa de Simões Pereira. Importa porque testa de forma muito concreta se a Guiné-Bissau consegue ou não ter uma justiça independente. Importa porque testa se a comunidade regional africana e a comunidade internacional estão dispostas a agir quando os seus próprios princípios são desrespeitados ou se vão continuar a assistir em silêncio. Importa porque, como sublinha o próprio comunicado que li, nenhum poder pode colocar-se acima da lei, nem confiscar a vontade soberana de um povo. É essa vontade soberana, expressa nas urnas em novembro passado, que continua por respeitar. Vou continuar a acompanhar este processo de muito perto e a trazer-vos com rigor e sem sensacionalismo cada novo desenvolvimento nos próximos dias, ou talvez nas próximas horas. Uma eventual resposta da CEDEAO, talvez, e os próximos passos legais da defesa de Simões Pereira. Se este conteúdo ajuda a perceber melhor o que se realmente está a acontecer ou se está a passar na Guiné-Bissau, subscrevam o canal, ativem o sino de notificação e partilhem este vídeo com quem também acompanha este assunto. Até ao próximo.